Shalom, shalom a todos. Novamente eu aqui, Jaziel Marcelo. E hoje eu quero compartilhar uma palavra da parte do Senhor com você. E hoje é um dia muito especial para nós, porque hoje é domingo de Pentecostes. É um domingo muito especial. É o encerramento da festa de Shavuot. Como todos devem saber, Shavuot é a palavra hebraica para semanas. Shavuah, semana, Shavuot, semanas. É a festa que está descrita lá no livro de Êxodo e em outros livros da Torá. Mas para nós é muito importante este dia porque é o dia que nós celebramos a descida, né, a descida, a promessa, o cumprimento da promessa que o Senhor Jesus, o Senhor Yeshua, deu aos seus discípulos. Ele disse: permanecei, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, e então vós sereis as minhas testemunhas. Então é uma promessa que o Senhor Jesus fez para os seus discípulos da descida do Espírito Santo, o Consolador. E nós podemos ler isso lá em Atos, capítulo 2, verso 1 até o verso 4, onde nós lemos assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então essa é uma passagem que registra aqui o cumprimento desta promessa do Senhor. Para nosso entendimento, esta festa de Shavuot, a festa das semanas, conforme está escrito lá em Êxodo capítulo 34, verso 22 ao verso 24, e eu vou ler para vocês, onde nós lemos assim: também guardarás a festa das semanas, que é a festa das primícias da colheita do trigo, e a festa da colheita no final do ano. 3 vezes no ano todo homem entre ti aparecerá perante o Senhor, Deus de Israel, porque eu lançarei as nações de diante de ti, e alargarei o teu termo, as tuas fronteiras. Ninguém cobiçará a tua terra, quando subires para aparecer 3 vezes no ano diante do Senhor teu Deus. Então, durante 3 vezes no ano, o povo de Israel era ordenado, era uma ordenança, a comparecer, a peregrinar até Jerusalém. Estas 3 festas são a festa de Shavuot, que é agora a festa das semanas, encerrando no 50º dia, que é o Pentecostes, da palavra grega Pentecoste, que significa 50º, né? Porque era depois das 7 semanas que eles contavam, o Sefirat HaOmer, eles terminavam as 7 semanas, o dia de encerramento dessa festa era o 50º dia, portanto a palavra grega Pentecoste. As outras 2 festas são a festa de Pessah, que é a Páscoa, e a festa de Sukkot, que é a festa dos tabernáculos. Então Shavuot ela significa semanas, 7 semanas após Pessah, após a Páscoa. Lá em Levíticos, verso 23, nós também lemos a explicação de como o povo de Israel deveria contar estas 7 semanas após a Páscoa. E algo tremendo aqui que nós também podemos ler em Deuteronômio capítulo 16, verso 9. Deuteronômio 16, verso 9. Está aqui. Onde nós lemos assim: 7 semanas contarás, desde que a foice começar na seara. Começarás a contar as 7 semanas. Depois celebrarás a festa das semanas ao Senhor teu Deus. O que deres será tributo voluntário da tua mão, segundo o Senhor teu Deus te tiver abençoado, e te alegrarás perante o Senhor teu Deus, tu, teu filho, tua filha, teu servo, a tua serva, o levita que está dentro das tuas portas, o estrangeiro, o órfão e a viúva que estão no meio de ti, no lugar que escolher o Senhor teu Deus para ali fazer habitar o seu nome. Que fantástica essa descrição. Então, quando o povo se juntava no templo, eles traziam a primícia, né, as primícias das colheitas de verão.
Então é um momento de alegria em Israel, onde eles trazem as suas primícias, dos primeiros frutos. E haviam 7 frutos, são conhecidos como as 7 espécies, e estes 7 frutos estão lá em Deuteronômio capítulo 8, verso 8. Estes frutos eram trazidos. Cada um destes frutos, o que eles representam para nós? Eles representam características que você deve ter, que eu devo ter e você também deve ter como discípulo do Senhor Yeshua. O primeiro deles é o trigo. O trigo, ele é significa do hebraico projetar, ou colher, porque quando você colhia, aquele grão de trigo se projetava. Significa que quando a gente lê lá em Mateus capítulo 13, versos 24 a 30, a parábola do joio e do trigo, o Senhor Jesus faz essa comparação entre o joio e o trigo. Eles crescem, eles são parecidíssimos, só que quando eles amadurecem, eles ficam prontos para a colheita, o joio permanece de pé, porque a semente do joio não tem tanto conteúdo, não tem peso, então ele permanece de pé. Enquanto que o trigo, conforme ele vai crescendo, o seu grão vai enchendo, ele vai pesando e ele vai se dobrando. Então ele cai. Por isso que quando as pessoas olham para um campo de trigo, eles veem lá a planta já toda caída, esbranquiçada, quase seca. Então ali é o momento da colheita, é o momento que ela está pronta para ser colhida. Olha que interessante, nós temos que ter essa flexibilidade. Isso representa a nossa humildade de se curvar diante do Senhor. O segundo fruto, aliás, antes de partirmos para o segundo fruto, o próprio Senhor Jesus, ele se comparou a um grão de trigo. Lá em João capítulo 12, verso 24, ele diz que a semente de trigo, se o trigo cair na terra e ele não morrer, ele vai ficar lá. Mas se ele morrer, simbolizando que ele deve ser coberto de terra, deve ser enterrado, então ele dará muito fruto. Então ele mesmo se compara ao grão de trigo. O outro era um cereal também que é muito conhecido, né? Que é a cevada, eu vou abrir lá em Deuteronômio 8, verso 8, para você poder entender certinho esses 7 frutos, esses 7 espécies. Terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, romãs. Terra de oliveiras, abundante de azeite e mel. Então, essa cevada, ela também era um cereal que servia como uma comida para os pobres, porque ela era considerada pobre, era pouco valor nutritivo. E ela era colhida, muito interessante isso, 4 semanas. Ela era colhida 4 semanas antes do trigo. Por isso que essa colheita precoce providenciava a comida básica para as pessoas. Nós temos que ter a base, né? A comida básica, a simplicidade do Evangelho, nós temos que ter conosco, nós temos que oferecer e alimentar as nações. O terceiro fruto é a uva, que também produz o vinho. E nas Escrituras, basicamente, nós temos 2 coisas representadas através da uva ou do vinho: a alegria e a aliança no sangue do Messias. Então, se você tem alegria, se você pode carregar alegria, ainda que você esteja vivendo dificuldades, tempos difíceis, né, quarentena, limitações, ainda que você esteja vivendo dias de incerteza, de insegurança, você pode ter alegria, a alegria do Senhor, que é a sua força, porque você traz com você a alegria do sangue de Jesus, né? A aliança feita no sangue de Jesus nos dá alegria para enfrentar as dificuldades. O quarto fruto é o figo. E nas Escrituras este fruto representa a cura para aqueles que estão doentes, a cura para as nações. E se você hoje tem condições de dizer: eu acredito que Jesus pode curar, eu acredito que Deus pode curar todas as enfermidades, esta é uma característica aqui que nós devemos ter através do símbolo aqui do figo. O quinto fruto é a romã.
Essa fruta simboliza simplicidade e multiplicação. Todos os crentes em Yeshua, eles são simples, mas nós, apesar de simplicidade, aliás, o Evangelho ele é muito simples. As boas novas do Mashiach são simples. O homem que complica tudo, a vida é simples, é muito mais fácil do que a gente imagina. A gente quer complicar tudo com teologias, com explicações, com um monte de genealogias, sendo que a missão de Jesus é simples. Ele veio, ele fez o sacrifício redentor, expiatório por mim e por você. Basta crer nele e basta confessar que ele é o seu Senhor e o seu Salvador e você será salvo. Simples. Mas essa simplicidade nos gera multiplicação. Os primeiros discípulos, ali em Atos capítulo 2, eles eram aproximadamente 120 discípulos. Mas logo na primeira mensagem, na primeira pregação de Pedro, nós tivemos ali 5.000 pessoas que se converteram. Olha que coisa tremenda, que multiplicação, que poder de multiplicação. O sexto fruto são as azeitonas, né? As oliveiras, vindas das oliveiras, que produzem o azeite. Nós estamos aqui falando do quê? De unção. Então você tem a unção do Espírito Santo de Deus. E também nós devemos lembrar um outro detalhe aqui importante. O azeite não era somente para uso culinário, ele era também usado para fins medicinais e também algo muito importante, para a geração de energia. Você queimava o azeite e aquilo gerava fogo. Isso aqui representa poder. O fogo. Rapaz, um incêndio, né? Quantas pessoas estão envolvidas no combate ao incêndio? Você imagina um incêndio numa grande fábrica, num condomínio residencial, né? Tantas pessoas são envolvidas ali para tentar apagar aquele incêndio, porque o fogo tem esse poder destruidor, consumidor, símbolo do Espírito Santo também. E por último nós temos as tâmaras, que lá em Deuteronômio está mel, né? Mas nós sabemos que aqui não é só o mel da abelha, mas eu vou explicar. O que eles faziam antigamente, até hoje ainda fazem, mas já é mais complicado. Açúcar, né? Hoje a gente produz açúcar da cana de açúcar, a gente produz açúcar da beterraba, a gente produz açúcar, né, de tantas outras formas, frutos. Mas naquela época eles faziam o quê? Eles pegavam a tâmara, várias tâmaras, e eles colocavam água, colocavam num tacho e colocavam fogo e faziam ali uma geleia, um xarope, e aquele xarope, né, e depois até cristalizava, aquele xarope era como mel natural mesmo, vindo de origem vegetal, não da origem da abelha, e aquilo lá adoçava, né? Por isso que era conhecido também como um adoçante da época. Isso para representa em nós a nossa docilidade. Nós devemos trazer a doçura da mensagem da cruz. Ela nos traz dulçor, ela não traz dissabor, ela traz alegria, ela traz doçura para as nossas vidas. Então nós podemos ver que estes 7 frutos representam as características que Deus quer que nós tenhamos. Eu gostaria de fazer também aqui uma comparação, porque a festa de Shavuot, ela nos chama a atenção para os dois Adões, vamos dizer assim. O primeiro Adão e o segundo Adão. O primeiro Adão, o Adão, Gênesis capítulo 2. E o segundo Adão é Jesus, é Yeshua. Se você ler lá em Gênesis capítulo 2, versos de 6 a 8, você vai encontrar este texto, que diz assim. Olha que coisa interessante. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Um vapor de água subia e deixava a terra úmida. Tá? Verso 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. E soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na banda do Oriente, e pôs ali o homem que havia
que tinha formado. A palavra, olha que coisa interessante, a palavra para pó da terra é a palavra afar. Essa palavra significa pó seco, poeira, pode representar barro, argamassa, lixo. Olha que coisa interessante. O Senhor nos criou e nos moldou de pó seco, aquele pó que não tem serventia nenhuma, que entra nos nossos olhos, né? Aquele pó seco que entra nas nossas narinas e seca tudo, entra na nossa boca, seca a nossa garganta. Não tem função nenhuma aquilo. Mas veio um vapor e deixou aquela terra seca, molhada, suficiente para que o Senhor pudesse moldar o homem. Enquanto Ele molda o homem, Ele sopra as narinas. E a palavra aqui, né, que Ele soprou o Espírito, é a palavra ruach. É como se fosse o hálito de Deus sendo soprado no primeiro Adão. Essa palavra ruach, ela simboliza fôlego, sopro, exalação, mas ela pode ser sensível, mas ela pode ser violenta, um sopro violento, como se você soprasse algo, né? Algo que fosse não muito pesado, e você dá aquele sopro e aquilo cai. É este sopro que nós estamos soprando, o suficiente para encher os pulmões de Adão de vida. E então ele planta um jardim no Éden e coloca o homem lá no Éden. Então nós conseguimos aqui identificar 4 similaridades. Primeiro, Deus cria um corpo. Segundo, Deus sopra dentro daquele corpo. Terceiro, Deus planta um jardim. E quarto, Deus coloca este homem, a sua criação, o seu corpo, aquele corpo que Ele criou, no jardim para trabalhar, para plantar e para colher. Agora vamos ver isso lá em Atos capítulo 2. Gênesis 2 e Atos capítulo 2 estão interligados. Nós vemos. Primeiro, Deus cria um corpo, que é o corpo de Cristo, um corpo de discípulos, os primeiros discípulos, os primeiros frutos em Shavuot. Segundo, Ele sopra para dar vida a este corpo, e a vida é o Espírito Santo, o sopro do Espírito Santo. Terceiro, Ele planta um jardim ao mundo. Nós estamos aonde? Nós estamos plantados no jardim, fomos colocados neste jardim, fomos colocados neste mundo para trabalhar. E aí vem o quarto detalhe, Ele coloca este corpo, o corpo de Cristo, no jardim que é o mundo, para trabalhar, para plantar e para colher. Aleluia! Que coisa tremenda, não? Então, como está escrito, o primeiro Adão, ele foi feito alma vivente, mas o último Adão, segundo e último, não haverá outro além dele, foi feito espírito vivificador, né? 1 Coríntios 15:45. Então Shavuot não é só uma festa para celebrar a entrega da Torá, como os judeus celebram até hoje, aonde Moshe recebeu a Torá lá no Monte Sinai, e foi uma alegria. Hoje eles estão celebrando, aliás, terminaram ontem no sábado essa celebração. Sexta e sábado foi a celebração de Shavuot no calendário dos judeus, mas para nós temos um motivo a mais para celebrar, que é a entrega do Espírito Santo para nós, os discípulos de Yeshua HaMashiach. Então eu quero encerrar aqui dizendo que nós estamos vivendo dias difíceis, inquietantes, de insegurança, mas onde quer que nós vemos o povo de Deus, nós podemos ir atravessar qualquer tipo de situação através do Espírito Santo, que nos prepara e nos habilita para enfrentar toda e qualquer situação com essas 7 características e com o poder dele, quem nos opera. Essa é a mensagem que eu gostaria de compartilhar com você. Eu preguei ela agora há pouco em inglês para a igreja Elim, em Roik, uma cidade aqui na fronteira de Escócia com a Inglaterra. Claro que eu não fui lá, foi online, mas eu senti o desejo de traduzir, de gravar esse vídeo aqui e também transmitir para você essa mensagem, que você seja edificado por ela e que você saiba que hoje, Pentecostes, é o dia que o Espírito Santo está falando ao seu coração, dizendo: eu estou contigo, e você pode atravessar toda e qualquer situação. Que Deus te abençoe e até a próxima. Shalom.